Fala, Thiago, pessoal do Jornal Litoral. O Santos está classificado na Copa São Paulo Sub-20, a famosa Copinha. Derrotou na noite de ontem o Água Santa por 3-0. Eduardo Jardim num confronto direto, né, pela liderança do grupo. Ambos já estavam classificados para a segunda fase, para a qual se classificam 64 times, então exatamente a fase 32 avos de final, né? Depois, não, 64 avos de final. Não sei. Eu não faço a menor ideia, Thiago. Tem muito time na Copinha, mas o Santos fez sua parte. Gols de Rian, Enzo Monteiro e Miguelito, um 3-0 com alguma tranquilidade. Ah, sim. O fato do Santos ter aberto o placar com 54 segundos ajudou, né? Ainda no primeiro tempo, o Enzo fez o segundo. E aí, na segunda etapa, o Miguelito, depois de um rebote, num chute do Rian também, fez o terceiro. O Santos faz o primeiro gol subindo muito a sua marcação. E como é o time do Santos é um time muito rápido, né? Com jogadores bem fisicamente, além de fortes, são jogadores bem ágeis. Conseguiram essa roubada de bola na frente e fizeram o gol. E a partir daí o Santos controlou mais a partida. O Água Santa estava com um time misto, é verdade. Sim. Também. Mas o Santos foi lá e fez a parte dele. Na segunda etapa, o professor Orlando Ribeiro fez algumas mudanças, né, substituições para colocar outros meninos. Só no intervalo foram 4. E dar um descanso, né, ali aos que foram titulares, porque o time titular também foi igual, né, nas 3 partidas. Então, uma classificação ali com uma boa... se não foi com autoridade, talvez, e é até estranho falar isso. Não tô falando nem do jogo em si, né? Passado o grupo inteiro. E é até estranho você falar que não foi autoridade, você olha o Santos venceu de 7-0 e 3-0. Mas o primeiro jogo foi bem pegado, muito também devido à chuva. O 7-0 só se transforma nessa goleada no segundo tempo, né? Depois de uma expulsão. Mas enfim, o Santos passou ali muito bem e agora vai pegar o Sport Clube São Bernardo na próxima fase, que ficou em segundo lugar do grupo 25, né? O jogo é sábado, né? Não tem horário nem local definido, mas é no próximo sábado. Eduardo Jardim, só fala o nome para você, quem foi o destaque do Santos nessa primeira fase da Copinha. Miguelito, eu concordo, mas como eu ia falar o Miguelito e o Edu falou antes, vou ter que citar outro. Vou colocar o que você falou no resenha. JP Sherman, lateral direito, muito bom, e outros jogadores como o Rian, como o próprio Enzo, que fez 4 gols. Tem uma safra interessante que a gente tem que ficar de olho, tá certo? Valeu, Thiago, valeu, pessoal do jornal. Amanhã ou qualquer dia a gente volta. Valeu, Felipe Noronha e Eduardo Jardim, falando aí sobre a vitória do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras também jogou ontem, venceu o Oeste por 4-1 e também avançou de fase, assim como o São Paulo e o Corinthians. Aliás, esses dois últimos que eu citei agora jogam amanhã pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. 1h29 e a semana continua agitada na Vila Belmiro. Tem mais jogadores chegando para reforçar o elenco do Santos para este ano aí de 2024. O lado do Jardim e o Felipe Noronha saíram aqui do estúdio, né, onde apresentaram o Resenha Santista, estão lá no Urbano Caldeira. Boa tarde, meninos. Fala, Thiago, pessoal do Jornal Litoral, Felipe Noronha e Eduardo Jardim aqui em Vila Belmiro, num dia ainda quente, mas um pouquinho menos que os últimos dois. Sorte de Guilherme e de Casares. Casares estava parecendo eu na coletiva, de tão suado. Mas falaram coisas interessantes. Quero o seu julgamento sobre o nível da coletiva desta quinta-feira. Foi um pouquinho menos interessante que a de ontem. Mas ainda assim, claro, a gente sempre quer ouvir o que os novos jogadores têm a falar, né? Porque o Guilherme, por exemplo, estava no fatídico dia do rebaixamento, estava jogando pelo Fortaleza, foi titular, inclusive. Falou sobre isso também, né? Que não escolheria isso para acontecer, é claro. Se ele fala outra coisa, ele ia ser maluco. Inclusive, você me lembrou de outro tópico, mas daqui a pouco venho nele. Então, aí ele falou sobre isso, falou também sobre a fase artilheira que ele teve no Sport, né? Ele foi artilheiro da Série B com 17 gols em 2019, na temporada passada ele fez menos gols, mas deu mais assistências também lá pelo Fortaleza. É um jogador que pode atuar pelas duas beiradas do campo, como ele mesmo falou, né? Já o Casares, ainda até perguntei para ele sobre a questão de atuar no meio junto com Juliano e Otero, se poderia. Ele falou que sim, claro, é aquela ensabonetada, né? Eu posso jogar de segundo volante, de meia, posso jogar aberto, que queria estar ajudando o elenco, né? Uma coisa engraçada da coletiva por parte do Guilherme foi ele falando que quer jogar na Vila Belmiro como ela é hoje, né, Ale? Ale, que nosso câmera tá filmando aqui. Só que a previsão é que comecem as obras por uma nova Vila Belmiro. Sim. Então, meu medo é que o torcedor fique bravo com o Guilherme. Eduardo Jardim falou que quer jogar com a Vila assim, logo na vez dele trocar. Ele ainda falou isso, né? Na minha vez vai ser diferente, vai jogar longe, não. E eu entendo ele perfeitamente. É claro, a gente sabe que o Santos precisa de evolução, de melhorias, mas é totalmente aceitável o jogador querer jogar na Vila do jeito que ela é, né? Porque
A mística toda é da Vila Belmiro assim, né? Tem que entender o cara também, né? Imagina você jogar a carreira inteira contra aqui, como ele já jogou algumas vezes e falou, e aí na vez dele ser diferente, né? E não é nem que ele já jogaria na nova, né? Ele jogaria fora durante o tempo de reforma. Então, totalmente aceitável. O torcedor, não fique bravo com o Guilherme por isso. Por favor. Inclusive o Casares fala também, né, que jogou aqui pelo Corinthians e tal, e que sabe da pressão e tudo mais. Foi uma coletiva tranquila, a polêmica que o Casares sempre traz de assunto do extracampo, ele até brincou, já sabia que seria questionado, mas respondeu de forma tranquila. Tava brifado. Fale no microfone, Dona Jorge. Tava brifado. Estava brifado, sabia o que deveria falar. Foi uma coletiva um pouco menos interessante em termos futebolísticos, mas teve algumas historinhas para serem contadas, e é isso que fizemos aqui no Jornal Litoral. Thiago, até mais.